E aí, beleza? Se você não me conhece, meu nome é João Henrique Dupin, eu sou médico psiquiatra, tenho TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e estou aqui especialmente para ensinar um pouco mais sobre o TDAH e para falar também sobre outros assuntos que envolvem a saúde mental, o comportamento humano, enfim, o funcionamento da nossa mente, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre o TDAH em meninas, em crianças do sexo feminino. Por quê? Porque elas são muito negligenciadas em relação ao diagnóstico do TDAH. É muito mais comum que a gente faça o diagnóstico do TDAH em meninos do que em meninas, especialmente porque os sintomas de hiperatividade são muito mais comuns em meninos do que em meninas. As meninas são, na maioria dos casos, mais desatentas do que hiperativas e, portanto, essa desatenção muitas vezes não chama tanto a atenção quanto a hiperatividade vai chamar. Pensa bem comigo. Uma criança que sobe em todas as coisas, não consegue ficar sentado nem para assistir um desenho ali de 10 minutos. Toda hora tá quebrando algum objeto, batendo nas coisas, né? Caindo, se machucando. Enfim, não fica parado de jeito nenhum, ele causa uma certa comoção, ele causa ali, ele chama a atenção, né, para si. Enquanto a menina que tá quietinha, perdida nos seus próprios pensamentos, né, viajando ali dentro da própria mente, mas sem conseguir se focar no que deveria estar se focando, ela não vai causar um incômodo tão grande nas pessoas que estão à sua volta. E, portanto, ela não vai muitas vezes ir ao médico. Vão dizer, ela é meio lerdinha, ela é meio sonsinha, ela é um pouco burrinha e tudo mais, é assim mesmo, entende? Mas não vai virar alvo de atenção médica e principalmente a escola, na maioria das vezes, não vai chamar a mãe, o pai, para conversar sobre aquela situação, para se constranger, falar, a menina é meio devagar, a menina não é muito inteligente, mas isso não é uma coisa que eu deva me queixar para os pais. Enquanto sim, deveria ser passado todo tipo de avaliação sobre o comportamento das crianças para os pais, para que os pais pudessem tomar as providências que lhes parecem ser as melhores, né? Mas chama a atenção aqui que não apenas as meninas têm essa apresentação mais desatenta do TDAH, muitos meninos não têm hiperatividade, têm um grande problema no foco da atenção, não conseguem manter o foco da atenção, no planejamento e tudo mais, e até mesmo às vezes na impulsividade emocional. Era o meu caso enquanto criança, né? Fui uma criança muito desatenta, mas não era um menino hiperativo. Então, existem as meninas hiperativas e existem os meninos desatentos. Existem algumas questões a serem feitas para a sua filha, a sua neta, a sua sobrinha, a sua aluna, que podem ajudar a desvendar se isso que está acontecendo com ela é o TDAH. E a gente vai fazer essas questões sempre colocando uma pontuação ali, né, 5 níveis, né? Esse determinado comportamento que eu vou te perguntar agora, acontece com você nunca, raramente, de vez em quando, frequentemente ou o tempo todo? Então, dependendo da frequência com que isso acontece, a gente vai avaliar. Não é uma escala precisa, não é uma escala que foi validada e que vai afirmar o diagnóstico ou vai negar completamente o diagnóstico, mas quanto mais a pessoa responde que tem uma boa frequência desse tipo de comportamento, maior a chance de que ela tenha, de fato, o TDAH. Se você prestar atenção, alguns desses comportamentos vão sugerir para o leigo um quadro de depressão, às vezes um quadro de ansiedade, mas eles sim vão estar muito presentes no TDAH, porque o TDAH leva também a gente a ficar mais triste, mais deprimido e às vezes também muito ansioso. Então vamos lá? Chama sua filha para a sala, chama ela para perto, ou leve depois essas perguntas para fazer para ela, se não todas, algumas isoladas, para tentar identificar. E se você acha que realmente tem muitas perguntas que ela está respondendo que acontece com muita frequência, não na sua opinião, mas na opinião dela, é bom levar a um psiquiatra, especialmente um psiquiatra da infância e adolescência. Portanto, pergunta número 1. Você percebe que outras meninas parecem não gostar de você e você não entende o motivo? Essa é uma boa pergunta para se fazer. Por quê? Porque muitas vezes a menina com TDAH ela tem essa sensação de estar mais isolada, ela tem a sensação de não conseguir se enturmar tanto assim. Aliás, existem estudos científicos que mostram claramente que as meninas com TDAH têm sim uma dificuldade maior para se enturmarem, para fazer amizades sinceras e duradouras. Portanto, se isso é muito comum, fique de olho, certo?
Pergunta número 2. Você sente com muita frequência dores de cabeça, dores de barriga, dores articulares? Gente, dor sem explicação biológica na criança pode ser um sinal de depressão, mas pode ser um sinal principalmente de desconforto, de insatisfação, de não estar se sentindo bem, e o TDAH é muito mais comum na infância do que a depressão. Portanto, a primeira suspeita que a gente tem que fazer é que existe o TDAH e que ele está gerando algum sintoma depressivo, e portanto essa também é uma pergunta importante. Beleza? Pergunta número 3. Você sente como se fosse chorar ou como se tivesse vontade de chorar com muita frequência? Essa também é uma pergunta importante. Por quê? Porque a dificuldade na regulação emocional, a hipersensibilidade a críticas, a comentários negativos, a frustração, é uma marca muito forte do TDAH, acontece tanto no hiperativo quanto no desatento, e essa coisa de a criança todos os dias ou com muita frequência ter momentos em que ela sente vontade de chorar, pode ser um indicativo de que algo não está bem, pode indicar até mesmo um outro problema que não seja o TDAH, mas que o psiquiatra vai abordar e pode vir a desvendar e tratar. Certo? Então, pergunta número 4. Mesmo quando você sente vontade de falar alguma coisa na aula, você acaba perdendo o momento de levantar as mãos ou acaba se recusando a levantar a mão e pedir a oportunidade, pedir a palavra, né? Deixa de se pronunciar no momento que iria se pronunciar, especialmente na aula, mas às vezes também em conversas com adultos, em conversas com outras crianças, sente a vontade de falar e acaba não falando. Se isso acontece com muita frequência, esse é um grande indicador de TDAH. Esse é uma coisa que é mais relativa ao TDAH. Por quê? Porque esse comportamento é um comportamento impulsivo, e comportamentos impulsivos são típicos do TDAH. A gente pensa que muitas vezes a impulsividade é só falar aquilo que veio na cabeça sem pensar direito nas consequências que aquilo pode ter, né? Agir sem pensar nas consequências. Mas se omitir, calar, deixar de se expressar no momento em que você acha que deveria se expressar, também pode ser um comportamento impulsivo, principalmente quando ele é muito frequente. Então, se você, ou sua filha, seu filho, alguma pessoa que você conhece, a todo momento que pensa em falar alguma coisa, acaba resistindo e não fala, né, sai de uma discussão, sai de uma conversa com a sensação desagradável de que deveria ter falado muitas coisas que não falou, porque não tomou essa iniciativa, isso pode sim ser um sinal de TDAH e vale a pena seguir investigando, certo? Pergunta número 5. Você acha que fica nervosa ou com raiva com uma frequência maior do que as outras meninas, ou do que a maioria das meninas? Né? Você se estressa com muita facilidade? Você se irrita com muita facilidade? Mais uma vez, essa pergunta vai indicar essa tendência à impulsividade e principalmente à impulsividade emocional, a uma reação emocional muito intensa, muito imediata, a situações que, se fossem um pouquinho melhor analisadas, um pouquinho mais pensadas, um instante a mais para a gente refletir antes de sentir aquelas coisas, a gente poderia interpretar diferente, mas acaba indo na primeira opinião. É um traço claro de impulsividade e é muito comum nas meninas com TDAH. Pergunta número 6. É comum que você se sinta constrangida ou com vergonha de perguntar alguma coisa para a professora porque você não sabe o que ela mandou fazer ou porque você não entendeu direito as instruções, enfim, você está com uma dúvida em relação àquilo que você tem que realizar ali na aula e você se sente constrangida em perguntar para a professora? Isso é muito comum também em quem tem TDAH e por 2 motivos. Primeiro, pelo constrangimento, né? Uma vez a gente pergunta uma coisa que acabou de ser dito, aí a turma toda dá uma zoada, faz uma brincadeira, da segunda vez também, você não quer fazer mais, né? Então isso pode acontecer e principalmente, era para ter entendido, porque a professora falou claramente, está todo mundo fazendo, mas ela não prestou atenção na explicação da professora, por isso ela não sabe. E ela não prestou atenção, não porque ela preferiu fazer outra coisa, mas porque o cérebro dela automaticamente levou a consciência para um outro lugar. E agora ela não estava mais ali ouvindo o que a professora estava dizendo. Portanto, essa também é um grande indicativo do TDAH e nesse caso serve para os meninos também. Beleza? Pergunta número 7. Você sente como se as pessoas não dessem muita importância a você? Como se você fosse meio excluída dos grupos? Como se você estivesse ali
né, orbitando entre as pessoas, mas sem realmente participar das relações? Isso é muito comum nas meninas com TDAH. Também por vários motivos. Em primeiro lugar, porque muitas vezes elas vão ter dificuldade de fazer essas relações mais intensas e tudo. Mas também porque até mesmo dentro de um grupo, dentro de uma conversa entre as colegas, entre as amigas e tal, elas perdem o foco, perdem a atenção, acabam ficando ali perdidas nos próprios pensamentos e depois têm uma dificuldade para voltar e interagir de fato ali dentro do grupo. As outras meninas acham que ela não está importando com o que elas dizem e tudo mais, e ela vai começar a se sentir excluída. Aliás, essa coisa de se sentir excluído acontece também com meninos e acontece também tanto com meninos e meninas que são muito hiperativos, mas nesse caso, por causa da hiperatividade, eles acabam gerando um desconforto nas outras pessoas que não querem eles por perto, e criança não tem filtro, né? Criança, se ela não gosta da outra criança, ela diz: eu não gosto dessa criança, eu não quero que ela venha perto de mim, eu não quero brincar com ela, né? Não é como os adultos que já aprendem a ter um pouco de cinismo ao longo da vida. A criança é mais direta, é mais honesta. Então, infelizmente, isso acontece nos dois grupos, nos hiperativos e nos desatentos, mas fique atento se sua filha, principalmente, apresenta esse sintoma. Beleza? Pergunta número 8. Quando eu quero me unir a um grupo de meninas, né? Quando eu quero participar de um grupinho de meninas, eu tenho dificuldade para saber como me aproximar, para saber o que falar, para saber como me comportar naquele grupo. Mais uma vez, muito típico das meninas com TDAH. As meninas com TDAH normalmente se sentem um pouco constrangidas justamente por não se sentirem tão iguais, elas acham que vão falar besteira, e isso acontece porque já falaram antes, né? Porque num grupo de crianças, mesmo de 6 anos de idade ou até um pouco mais novas, essas crianças já têm uma noção de traquejo social, elas já têm alguma noção. Eu acabei de dizer que elas são muito honestas, muito sinceras, mas ao mesmo tempo elas sabem como se comportar para ser aceitas no grupo. E portanto, essa menina que tem um pouco mais de dificuldade para controlar o próprio comportamento, ela pode se sentir mais insegura, com mais medo em relação a essa aproximação, exatamente porque de outras vezes ela se aproximou, acabou fazendo alguma coisa que não foi do agrado das outras e se afastou, então vai gerando essa insegurança. E se a gente não trata de agora, isso vai virar um problema, obviamente, muito maior no futuro. Pergunta número 9. Você fica com muito medo de ser chamada a atenção pela professora porque não está prestando atenção? Ou é muito comum que a professora te chame a atenção porque você não está prestando atenção? Essa é uma preocupação que existe na sua vida? Olha, muitas vezes a menina até consegue ter bastante atenção no que ela está nas aulas, nas tarefas e tudo mais, consegue fazer mais ou menos no tempo. Mas tendo TDAH, ela vai fazer isso com um sofrimento muito maior. Ela teme que a professora chame a atenção porque ela não conseguiu manter o foco da atenção, ela teme as punições que vão vir pelo comportamento inadequado que ela tem eventualmente. Portanto, muitas vezes o que a gente observa não é o comportamento típico do TDAH, mas é o sentimento de medo, um sentimento negativo em relação, ou mesmo um esforço muito grande que causa um cansaço, que causa um estresse em relação a tentativas de evitar aquele comportamento. Portanto, tanto se ela toda hora tem atenção chamada pela professora, quanto se ela morre de medo de que isso aconteça com ela, isso é um sinal de que ela pode ter TDAH. Beleza? Pergunta número 10. Ela se preocupa mais do que as outras pessoas? Ela parece mais ansiosa do que as outras pessoas? Ela é mais ansiosa principalmente em relação às tarefas que ela tem que fazer, os deveres, a organização do caderno, ao capricho e tudo mais? É mais um sinal de TDAH. A gente que tem TDAH, a gente tem dificuldade. A letra, em geral, não é muito boa. O capricho com o caderno, a organização das coisas, então, em geral, não é muito boa. E aí tem essa questão cultural que realmente a nossa sociedade é assim. Para o menino, muitas vezes a gente passa pano, como se diz hoje, né? E diz: ah, não, letra de menino é assim mesmo, não, caderno de menino é assim mesmo, tá um pouco sujo, tá um pouco mais bagunçado, mas ele tá aprendendo, tá bom. Já para menina não, para menina isso não é letra de menina, isso não é caderno de menina, isso não é jeito de menina sentar, olha esse cabelo, a menina não pode estar com o cabelo despenteado desse jeito, isso não é jeito de cruzar a perna direito, cruza as pernas direito, menina, faz isso, faz aquilo. Se exige muito da menina, então muitas vezes ela vive preocupada por todas essas coisas. A maioria das meninas consegue fazer dentro razoavelmente das exigências sem maiores sacrifícios, mas aquela que tem dificuldade e que, portanto, está sempre preocupada com as coisas,
tem uma chance maior de ter TDAH. E já falei sobre a depressão, vou falar sobre a ansiedade, é a mesma coisa. É muito mais comum, mas muito mais comum que uma criança tenha TDAH do que transtorno de ansiedade generalizada, ou ainda do que depressão. Ansiedade generalizada e depressão não são diagnósticos comuns na criança, apesar de serem comuns no adulto. Portanto, uma criança super preocupada, é bem provável que o diagnóstico verdadeiro dela seja TDAH e não transtorno de ansiedade generalizada. Pergunta número 11. Me faltam dedos. Suas emoções mudam muito, seus sentimentos variam demais? Você tem aquilo que as pessoas chamam hoje no popular de um humor bipolar, né? Muda de humor muito rápido, muito frequentemente. Nem sempre a gente percebe a mudança de humor, porque às vezes a expressão é mais sutil e a gente não consegue ver isso com tanta intensidade. Mas, tipicamente, quem tem TDAH, e aí em todas as idades, é muito reativo. Então a gente não apenas é hipersensível à crítica, é hipersensível ao fracasso, a coisa que não deu certo e tudo mais, mas a gente também é hipersensível às esperanças que a gente constrói, aos elogios que a gente recebe, às coisas positivas que acontecem na nossa vida. Então o humor muda muito rapidamente, né? Uma pessoa que está muito desanimada porque as coisas não estão indo bem, às vezes é uma notícia boa apenas e o humor muda completamente. Da mesma forma, uma pessoa que está super animada, no pique ali, fazendo as coisas, botando, né, a vida para frente, às vezes é uma coisa negativa que acontece pequena e cai tudo por terra e a pessoa acaba realmente se sentindo muito mal em função disso. Portanto, essas mudanças de humor muito frequentes são sim um sintoma de TDAH e não são um sintoma de transtorno bipolar. Quem tem transtorno bipolar do humor ou transtorno afetivo bipolar ou simplesmente transtorno bipolar pode até ter mudanças frequentes de humor no dia a dia, mas não é por isso que tem esse diagnóstico. Porque, na verdade, a personalidade, o jeito de ser no dia a dia, durante a maior parte do tempo da vida da pessoa com transtorno bipolar, pode ser de qualquer jeito. Não existe uma característica específica de personalidade do transtorno bipolar. A característica desse transtorno é, na verdade, que existem fases que duram semanas, muito bem distintas dos outros momentos, mas que às vezes vão começando aos pouquinhos, até que a gente percebe que realmente agora está muito diferente do que era antes, mas no primeiro dia era apenas um detalhe. Mas enfim, durante a crise, ele está muito diferente do seu normal. Essa crise não dura minutos ou horas, ela dura semanas ou meses, e ela pode ser ou de uma grande agitação ou de depressão. Não é uma mudança do humor que daqui a pouco vai se resolver. É uma agitação e uma autoestima elevada, uma alegria sem motivo e sem limite, que nada vai abalar enquanto ela está presente durante alguns dias e principalmente algumas semanas. Em contraposição, a depressão pode acontecer a melhor coisa do mundo, aquilo que você sempre sonhou, que você sempre esperou. Durante a depressão, a pessoa não consegue enxergar o lado positivo, não consegue ver isso bem. Portanto, não queira dizer que essa criança é bipolar, ela não é bipolar, ela pode sim ter TDAH. As mudanças muito frequentes de humor, que ao longo do dia acontecem várias vezes, ou que são motivadas por um estímulo muito pequeno, essas são típicas do TDAH. Fica de olho nesses sintomas, beleza? Pergunta número 12. Para finalizar, você discute muito com as amigas? Toda hora tá tendo uma discussão? Toda hora tá tendo um conflitozinho? Toda hora tá tendo alguma coisa assim? É mais provável que tenha TDAH. Por dois motivos. Primeiro, porque nem sempre a gente foge das discussões. Às vezes a impulsividade faz com que a gente entre nas discussões. E aí, realmente, toda hora a gente vai estar argumentando e discutindo e tudo mais, que a gente não consegue resistir. E o segundo ponto é justamente esse. A gente não consegue resistir porque é impulsivo. E a gente não consegue resistir porque quando a gente acha que sabe a realidade sobre alguma coisa, a gente não consegue virar as costas para essa realidade. Portanto, se a menina vê a colega falando uma coisa que ela não concorda, muitas vezes ela não consegue entender o lado da colega, que tem uma posição diferente dela,
e também ela pode não conseguir segurar para si a própria opinião e tem que falar. E aí os embates vão acontecer, as discussões vão acontecer, muitas vezes até mesmo brigas e tudo mais, se separam. Se a gente permite que ela fique muito tempo sem tratamento, e isso tudo vai acontecendo com muita frequência, ela vai começar a se sentir mais fragilizada, mais vitimizada, e é muito comum que dentro dessas discussões ela acabe sempre se sentindo inferiorizada e tudo mais. Isso prejudica a autoestima, vai prejudicar a vida dela no futuro. Não deixe que isso esteja acontecendo, faça o tratamento adequado. Portanto, sua filha também toda hora está discutindo com os colegas. É bom procurar um psiquiatra e investigar o TDAH, certo? Lembrando para vocês mais uma vez, isso não é um teste validado, preciso, que se você fizer um número X de pontos, está confirmado o diagnóstico de TDAH. Se você respondeu que nunca acontece para todas as perguntas, está completamente descartado o TDAH. Não é assim. É um teste para levar você a suspeitar e, caso suspeite, vá procurar um único método que é realmente confiável e que é o que a gente utiliza para o diagnóstico do TDAH, que é uma entrevista com um psiquiatra ou um outro médico que saiba sobre TDAH. Pode ser um clínico geral, pode ser um pediatra, pode ser um neurologista, mas de preferência procure um psiquiatra. No caso de uma criança, psiquiatra da infância e adolescência é o ideal, ou pelo menos que ele tenha bastante experiência na área, como eu tenho, e faça o tratamento adequado, ofereça à sua filha o tratamento, se for ao seu filho, seu neto, sua neta, sua sobrinha, quem quer que seja, mas não deixe essa pessoa sem tratamento. Eu tenho muita certeza que ela vai te agradecer por toda a vida, por você ter proporcionado a ela, nesse momento em que ela precisava, essa ajuda, né, esse auxílio para se desenvolver melhor, para se comunicar melhor, para ter relações melhores, para aprender mais na escola, enfim, para viver mais em paz, mais feliz, ter mais qualidade de vida. Beleza? Tem interesse em TDAH? Segue a gente aqui, clica no sininho, curte, compartilha. Você sabe tudo que você faz. Gostou do vídeo? Espalha ele por aí, curte, que é importante pra gente, ajuda a gente a crescer aqui em audiência. Não gostou? Tudo bem, paciência, deixa suas críticas, seus comentários aqui no final. Eu terei prazer em ler e tentar melhorar pra próxima. Tá bom? Então até mais. Tchau, tchau.